Olá, este é o meu canal Memórias e Histórias da Educação de Santa Catarina. Neste vídeo eu estarei apresentando o processo de construção do Centro de Memória da Escola de Educação Básica Barão do Rio Branco, situada na cidade de Uruçanga. A escola tem que acreditar no centro de memórias. A escola tem que perceber, enquanto unidade, a importância desse espaço e que outras disciplinas possam se envolver. Esses documentos, eles não são arquivos mortos como muitos conhecem e são tratados. Eles são arquivos vivos. A Escola Barão do Rio Branco, orgulhosamente, tem o seu acervo, a sua memória, totalmente organizada e preservada. Então, olhar para o centro de memória e fazer uma relação com a comunidade aqui da cidade de Uruçanga, com quem estudou aqui e viveu nessa escola, é dizer que eles são essenciais, assim, né? Eu assumi aqui na Escola Barão do Rio Branco em janeiro de 2006 como assistente de educação. Fui nomeada, né? E a partir daquele momento, toda a parte documental da escola deveria ficar sobre a minha responsabilidade. E passado algum tempo depois de eu tomar já, pé da situação, de tudo, havia um espaço na escola que me preocupava. Um acervo muito grande de anos, desde 1941. Então eram documentos assim que já eram relíquias considerados. E esses documentos eles estavam armazenados de forma incorreta. Então eram documentos da escola, administrativos e de caráter comprobatório, que estavam aqui todos espalhados, desorganizados, sem nenhuma lógica de organização. E foi a partir daí que a gente então começou a pensar o que fazer. Durante a minha gestão, então, tivemos o interesse, com certeza, da implantação do Centro de Memória. Mas tudo inicia com o trabalho da professora Juliana, que já tinha o projeto na unidade escolar, que é a Educação Patrimonial, a qual a gente foi aprendendo a dar valor aos objetos, aos livros, aos documentos, que não era coisa velha, que não era só coisa antiga, e que ali tinha uma memória, que ali tem uma história, que aqui tem muitas histórias. Então, foi procurado, a universidade, a Unesc, a professora Giane em especial, que abraçou o projeto e compreende a importância de ter esse centro de memória na escola, e começamos então com a implantação. O nosso desafio maior, além de reunir todos os documentos que a gente precisava, da higienização e tudo mais, foi ter um espaço na escola, que esses documentos não ficassem
na secretaria da escola, mas que eles tivessem um espaço destinado para que realmente fosse esse centro de memórias. E a partir daí, houve muitas conversas para saber como eles poderiam nos ajudar. Em 2017, essa equipe conversou com a direção da escola e aí foram dados os primeiros encaminhamentos para que houvesse então aqui uma continuidade, né, uma periodicidade de visitas do Grupo M e do SEDOC juntamente com a unidade escolar para conhecer e organizar esse material. Então, havia esse espaço que hoje é aqui localizado próximo ao pátio da escola, no pátio da escola, e que nós, conversando na nossa própria unidade escolar, vimos a importância de destinar aqui, né, esse espaço para ser o centro de memórias. E depois começou então o projeto em si, depois da melhoria na sala, começou o projeto. E então, diariamente, a escola passou, né, a receber esse grupo e a partir dessa conversa houve um período que era semanal, se eu não estou enganada, que a professora Giane, a Selma do SEDOC, eles vinham aqui com outros profissionais e aí começaram a reunir, a organizar uma documentação espalhada por toda a escola e começaram a catalogar, depois a classificar essa documentação. Então foi um processo muito lento, né? Foram 6 meses vindo aqui para conhecer esse material. Após esses 6 meses, né, de catalogação, de conhecimento, houve uma outra etapa que foi o envolvimento dos estudantes. Então, estudantes do primeiro ano do ensino médio, eles tiveram oficinas de higienização e pequenos reparos lá na Unesc, no SEDOC, para que eles pudessem, então, depois ter contato com os documentos e fizessem a higienização e a conservação desses documentos. Esse processo iniciou em 2017, com 5 bolsistas, 4 aqui da escola e 1 da unidade do Colégio de Aplicação da Unesc. E aí eles começaram e ficaram por 1 ano trabalhando aqui na escola. E que cria aquela paixão, o gosto por estudar os documentos, verificar toda a situação, aprender. Na época a gente teve oficinas lá na Unesc, eles conheceram a universidade, teve muito essa aproximação da universidade com a escola. Então foi um processo assim de formiguinha, de muitas mãos, mentes e corações, né, trabalhando nesse espaço. A Escola de Educação Básica Barão do Rio Branco tem um centro de memória. É uma escola pública e essa memória da escola pública, parte dela está aqui nesse local. Quanto à preservação desses documentos, a nós termos um espaço, eu penso que seja de suma importância, não só para as escolas, como até famílias, né, o município, porque muitos destes documentos têm servido para nossa comunidade escolar usar na aposentadoria, para se aposentar. E sem contar, assim, que é a história da unidade escolar, é a história daquele aluno que estudou aqui, né? Quantos que vêm aqui buscar os documentos
e se deparam com uma fotinho, uma foto 3x4 na documentação, eles ficam assim muito emocionados. Quando a gente abre um documento, que vê as notas de pessoas que são da comunidade, ou que vê aquele registro, ou que foi professora da escola, isso é gratificante. Eu acho que é muito importante para a educação. Eu olhando um livro ali antigo, eu me dei conta eu estava olhando as profissões das mães e dos pais daquela época que fizeram a matrícula, assim. E aí a maioria, quer dizer, a maioria não, das mulheres eram todas donas de casa, dona de casa, dona de casa. Isso foi marcante, assim, para mim, assim, né? E aí se um simples olhar para a memória, assim, fez isso em mim, assim, né? Quanto mais a gente não pode explorar. Assim. E cada documento aqui é narrador de história e evocador de memórias. Porque aqui são histórias de pessoas, professores, funcionários, estudantes, que viveram neste espaço, né? E que vivem aqui. Então é importante que este espaço ele seja um espaço de conhecimento, de pesquisa, de valorização da história, da memória, que ele ofereça identidade, pertencimento e, mais do que isso, que este espaço ele seja realmente um espaço de cidadania, aonde a memória e a história elas sejam conhecidas e não silenciadas, não apagadas, né? Elas precisam fazer sentido à comunidade e aos cidadãos e aos pesquisadores. Preservar a memória da educação é preservar a cultura de uma cidade, de uma região e de um país. Todas as áreas, os professores podem, ao longo do ano, enriquecer seus trabalhos se eles pudessem explorar um pouco mais aqui, né? Eu vejo que o Centro de Memória tem que estar mais interligado com as disciplinas da escola. Professores e alunos, assim, né, da Escola Barão do Rio Branco. Eu acho que a gente tem que, eu acho que não só eu acredito nisso, como a gente vai tentar caminhar nessa direção, assim, né? De cada vez mais interligar as nossas aprendizagens, ensino-aprendizagem da escola, com o Centro de Memória, né? Mas um outro desafio também, assim, que eu percebo enquanto educadora na escola é que sejam planejadas ações educativas em conjunto com vários componentes curriculares, né, para que este espaço efetivamente seja utilizado pela escola. Porque se ele não é utilizado, se as pessoas não conhecem, ele perde o seu sentido, né? Ele só fica um mero espaço de guarda. Eu acredito muito no Centro de Memória, não só como um projeto da unidade escolar, mas também como um espaço de pesquisa, de estudo. Na minha opinião, eu vejo que precisa ter um engajamento de todas as disciplinas nesse contexto da história, da filosofia, da sociologia. É possível trabalhar a matemática, a geografia, a localização, de onde que as pessoas eram, para onde que elas foram, quem eram elas. Então, é possível trabalhar vários dados dentro dos documentos que hoje tem aqui na escola. Proporcionar, inclusive, ações educativas na escola, principalmente com o ensino fundamental,
né, e posteriormente com o ensino médio, onde a ideia é que a gente proporcione ações educativas onde estudantes e professores conheçam esses documentos, né, que eles possam pesquisar o seu conteúdo na sala de aula, né, que ele tenha uma conexão com tudo o que está, né, impresso nesse documento, nesses documentos aqui. Então eu acho que nesse sentido é essencial que a gente comece a fazer um olhar para o centro de memória como algo que possa ser um elemento desencadeador para outras áreas, outras disciplinas e outras aulas da escola, para além do que já é trabalhado em algumas disciplinas aqui dentro. Tanto para a comunidade escolar como para o município, as outras unidades escolares, se puderem, né, fazer esse tipo de acervo, é muito gratificante e é uma coisa muito rica para a escola. Que a memória ela traz elementos importantes para a gente pensar o presente, assim, né, pensar o futuro, assim. Então não é só uma foto antiga, não é só um documento antigo, ele traz informações, traz pensamentos, traz um pouco do que era aquela época para a escola e para a comunidade. Isso com certeza vai ajudar a comunidade a pensar melhor o presente e o futuro também. Que toda escola deveria ter um centro de memórias como o nosso. Então é fundamental esse espaço ser divulgado, ser apresentado. E ele precisa ser conhecido também pela comunidade de Uruçanga e pela comunidade em geral, principalmente por pesquisadores da história da educação. Então, o nosso desafio agora é manter este espaço organizado, né? Que ele seja praticado, usado, né? Que ele seja um espaço de pesquisa, de conhecimento, um espaço onde as histórias e as memórias, né, elas possam ser conhecidas e divulgadas. Então, esse espaço ele é importante, não só para a escola, mas também para a sociedade em geral, né? Porque é um espaço que conta a história de um direito constitucional muito importante, que é a educação. Eu me emociono bastante porque eu acredito no meu trabalho como educadora. E eu acho que esse espaço ele é importante para que as pessoas saibam que elas são importantes, né? Que elas têm a sua história e que não precisa ser uma história vinda de cima, né? Que a história delas também é importante e que muitas pessoas, independente se elas estão hoje em cargos ou funções em Uruçanga, mas elas tiveram a sua história e elas têm a sua memória, que está uma parte guardada aqui, né? Mas que elas precisam fazer sentido para todos. Eu acredito que esse projeto ele faz isso, mas nós precisamos ainda avançar, que é fazer com que a escola também sinta que este lugar é dela, é de todos, né? Não só de uma pessoa ou de um grupo. Esse espaço ele é um espaço da unidade escolar, dos professores, estudantes, funcionários, da comunidade uruçanguense, mas é um lema, né, de quem trabalha com patrimônio cultural, que é preciso conhecer para preservar, né? Eu não posso exigir que alguém respeite algo que ela não conheça. Então, esse trabalho ele é muito importante, educar para o patrimônio. E é preciso que este espaço seja conhecido.
e que a gente precisa conhecer para preservar, que é uma frase da professora Juliana, que a gente gosta muito. Toda escola deveria ter um local para que ali funcionasse um centro de memória, porque a memória é um direito. Foi tanto trabalho, foi tanto empenho, e não só da escola, mas da universidade, de pessoas que vieram até nós ensinar como cuidar, como preservar esse material que hoje tem aqui. Que o Centro de Memória não é da professora Simone, não é da professora Juliana, ele é da unidade escolar. E a escola precisa aprender a valorizar ainda mais esse espaço que é gratificante aqui na nossa escola. Eu, como professora, eu me sinto privilegiada por fazer parte da história dessa escola e também deste centro de memória, porque eu acredito que é um espaço não somente de guarda de um material, é um espaço que ele precisa fazer sentido para essa comunidade escolar, para os estudantes, funcionários, professores, porque aqui nós temos preciosidades. Então, Maríndia, como é que foi essa tua experiência? Como é que está sendo essa tua experiência desde o ensino médio, né? Atuando aqui no processo de implantação, de criação e de implantação aqui do Centro de Memória? Com certeza foi uma experiência bastante marcante, né? Decidiu também na minha formação, né? Estou na segunda fase de História na Unesc. Consegui voltar para a escola aqui no Barão do Rio Branco, onde eu vou fazer o trabalho de higienização, de preservação. Então, com o projeto, eu digo que eu aprendi a lembrar, né? Porque antes eu não tinha consciência do que eu fazia. Sim, eu guardava meus documentos, caixinhas, tudo, mas eu não tinha isso consciente, né? De que posteriormente alguém poderia ver, olhar com outros olhos, né? Achava que tudo seria para mim, então era diferente. Eu acho muito importante, acho um marco assim para minha vida, né? Esse acontecimento. O que te marcou assim nesse trabalho? Marcou mesmo conhecer as pessoas, né? Porque aqui a gente vai ter contato com os documentos, mas além dos documentos a gente vai ter contato com os alunos, né? E também com toda a estrutura mesmo da escola, da instituição. A gente vai conhecer pai, aluno, professor e toda a história, né? Então isso marcou bastante, é uma coisa bastante sentimental até. A gente pode usar os documentos que a gente tem aqui, que é um acervo bem grande, para entender, né, situações, momentos, pontos interessantes que aconteceram na história da educação, principalmente aqui da região.
de agradecer a professora Giane, todos os envolvidos, o Grupo M, o centro acadêmico, enfim, todos, a própria universidade em si, de agradecer muito, de ter abraçado essa ideia de ter e acreditar que no Barão era possível ter um centro de memória. Aproveitando esta oportunidade, gostaria imensamente de agradecer ao SEDOC, ao Grupo M, à Unesc como instituição que abraça todos estes, e especialmente a professora Giane, que sempre batalhou. Então, sou imensamente grata em nome da escola, da comunidade, por termos conseguido realizar esse movimento, e hoje o Centro de Memória está aqui. Então eu me sinto privilegiada e muito grata por fazer parte dessa história e pela oportunidade que eu tive de estar aqui com esses estudantes, com os professores, né, com os coordenadores deste projeto, e a universidade, né, ela fez essa conexão com a escola. Isso é muito importante. Coordenar o Centro, né, de Memória da Escola do Barão do Rio Branco é uma experiência ímpar, né? Eu tenho aprendido muito em todo esse processo, conhecido também pessoas, educadores, educadoras, alunos, alunas, né, que também têm esse entendimento, passaram a ter esse entendimento sobre a importância de preservar o patrimônio educativo da nossa região. Então, essa experiência, né, que ela surge a partir de uma vontade da direção, né, da Escola do Barão do Rio Branco, ela foi algo que nos estimulou ainda mais a sairmos da universidade e, de fato, concretizarmos essa preservação, não só do ponto de vista teórico, conceitual, mas, de fato, chegar aqui na escola, ver como essa documentação, esses mobiliários estavam, né, aonde eles estavam, classificá-los, catalogar, envolver os alunos também no processo de higienização, de costura, de classificação, de organização, de acondicionamento. Então foi um grande aprendizado, e essa experiência para o Grupo M, ela tem significado muito, né? Ela é o nosso cartão postal, eu diria, né, no trabalho de preservação. E além disso, esse centro de memória ele está instalado dentro de uma escola pública, né? Então, preservar essa memória da educação pública é, de algum modo, valorizar a experiência da escola pública, é valorizar os educadores que atuam nas escolas públicas, os alunos que aqui estão, os alunos que por aqui passaram. Nós temos aqui, né, um grande laboratório. Ele, na verdade, ele é um laboratório tanto de pesquisa, mas também de ensino, né? A gente precisa caminhar muito mais nesse sentido, para que ele possa, de fato, servir como um grande espaço pedagógico para essa escola e para essa comunidade. E eu diria, não só para a comunidade de Uruçanga, mas para toda a região, né? O nosso sonho é que esse local seja visitado, né, por pessoas de diferentes cidades aqui da nossa região. Por quê? Né, muitas delas passaram aqui pelo grupo escolar Barão do Rio Branco, à época, né, quando ele foi construído, inaugurado em 1941. Então nós temos muitos registros e eles estão aqui nesse centro de memória, compondo o que nós chamamos, né, de um arquivo permanente, mas que não é só de documentos no suporte papel. Nós também temos alguns objetos, e esses objetos escolares, esses utensílios escolares, eles são testemunhos de uma grande trajetória dessa instituição aqui na nossa região, né, e que representou na sua inauguração o modelo, né, um novo modelo de educação, um modelo de uma educação moderna, né, de uma pedagogia moderna. Isso vem
né, ao encontro de todos os estudos que nós fazemos sobre o que significou, né, o que significaram os grupos escolares para o nosso estado e também para o nosso país. Então, uma experiência ímpar, uma experiência que realmente nos fez crescer, né? A partir dela nós estamos desenvolvendo alguns trabalhos em termos teóricos, né? E apresentando em eventos científicos para de fato socializar essa experiência. Mas o mais importante, né, eu diria, de um centro de memória, quando ele está instalado dentro de uma unidade escolar, é que esse centro de memória tenha significado para aqueles sujeitos que fazem parte dessa instituição e fizeram parte dessa instituição. Eu diria que tudo que está aqui faz parte da identidade dessa escola e também dessa comunidade. E é um direito, né? A memória, mais do que qualquer outro direito, ela deve ser valorizada e as pessoas devem ter o direito de ter acesso a essa memória, a essa trajetória, porque tudo isso faz parte da identidade de cidadãos e cidadãs uruçanguenses e eu diria brasileiros. É um direito de cada cidadão, né, conhecer a sua própria história e preservar a sua memória e entender que ele pertence àquela sociedade e que ele tem uma identidade com aquele local. E esse centro de memória faz isso. Eu acho que a importância do centro de memória para o Barão e para a comunidade aqui mesmo é tamanha, é imensurável, né? Preservar a memória escolar é um direito, faz parte da cidadania, faz parte da identidade da comunidade escolar.